A número legal, Senhor, proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho para a 22ª sessão extraordinária, segunda sessão legislativa, 16ª legislatura, em 18 de dezembro de 2014, com início após o término da sessão anterior. Item 1. É a segunda discussão, tá? É a segunda, palestra. Segunda discussão e votação do projeto de lei 660/2014. Altera o inciso 26 do artigo 1º da lei 5965/2003, retificando descrição técnica de área concedida no Jardim Albertina. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Derrubou o lanche. Solicito ao senhor legislador que sejam terminais para voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americana, vereador Ramos da Padaria, vereador Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora professora Marisa de Sá. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei 1167/2014. Desafeta e autoriza a alienação de bem público municipal. Autor é a Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que sejam terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americana, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Cláudio Pezão, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador professor Auriel, vereador professor Jesus, vereador professor Rômulo Ornelas, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem. Item, pela ordem, vereador Dr. Lárcio Santos. Justificar o voto. Com a palavra. Senhores vereadores, público presente, votei contrariamente na primeira votação, mantendo o voto nessa segunda votação. Por entender, eu apresentei uma emenda sugerindo o preço mínimo do metro quadrado, haja vista que o projeto originário não estipulou o preço mínimo. Eu votei contrariamente porque derrubaram as minhas duas emendas, dando outorga ao Executivo para que, através de um laudo pericial, estipule o preço mínimo. Eu acredito que esse preço mínimo deveria ter vindo para casa com o projeto. Penso que é muito estranho o projeto ter vindo para casa sem o preço mínimo e, da mesma forma, estranhei a derrubada das minhas duas emendas, mas tudo bem. Eu, particularmente, mantenho minha posição e vou votar contrário, como assim eu fiz, tanto nesse como no seguinte. Item 3, senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação, segunda discussão e votação do projeto de lei 1171/2014. Desafeta e autoriza a alienação de bem público municipal.
Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham terminais para o voto eletrônico. Primeiro, né? Vereador Americano, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Eduardo Barreto, vereador Elmer Japonês, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Professor Auriel, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 4. Primeira discussão e votação do projeto de lei 3198/2014. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à alienação de bem público municipal mediante doação ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com instância quanto a se manifestem. Não. Peço aos vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Não tem. Vereador Geraldo Celestino, vereador Dilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Professor Jesus, vereador Romildo Santos e vereadora Verinha Souza. Vereadora Verinha Souza vota sim. Vereador Professor Jesus vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 5. Segunda discussão e votação do projeto de lei 2838/2014. Altera a lista de serviços constantes da lei 5986/2003, que dispõe sobre o lançamento, arrecadação e fiscalização do imposto sobre serviço de qualquer natureza. Reestruturação de serviços call center com alíquota de 3%, 2,5% e 2%. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão. Pela ordem, senhor presidente. Oi? Para encaminhar. Com a palavra. Senhor presidente, no primeiro item, na primeira votação, atendendo no meu gabinete, senhor presidente, acabei não votando. Eu não me ative a esse projeto. Agora, senhor presidente, eu queria aqui, até ler para casa aqui, e me causou estranheza esse projeto, senhor presidente. Eu não sei se eu sou uma pessoa que não entende muito das coisas, mas vai abaixar o ISS das grandes empresas, vereador Barreto. Vai abaixar. Quem tem mais funcionários de call center, o imposto vai ser 2%. Né? Acima de 2.500 funcionários. Quem tem de 1.501 funcionários a 2.500 funcionários de call center, vai para 2,5%. Meio termo, presidente Jorge Tayar, da Associação Comercial Empresarial. Quem tem abaixo disso, vai pagar 3%. Quer dizer, de vez em incentivar o pequeno, né, com 100 funcionários, 200, 300, 400, 500, a pagar menos impostos para ele chegar um dia a ser grande, quer dizer, cobra mais do pequeno e cobra menos do grande. Senhor presidente, eu li recentemente nos jornais dessa cidade que em fevereiro está para se instalar uma empresa de call center em Guarulhos com mais de 3.000 funcionários. Com mais de 3.000 funcionários.
Eu não quero aqui, não estou dizendo nada, né, senhor presidente? Mas eu acho que essa empresa, ela já vai ser beneficiada de imediato. Agora, senhor presidente, aqui, né, já foi discutido em algumas comissões, isso aqui tinha que valer a partir de 2017 ou 2018. Aí eu queria ver se essa empresa de 3 mil funcionários ia se instalar aqui na cidade de Guarulhos. Ela não ia se instalar aqui não, senhor presidente. Ela não ia se instalar aqui não. Então, estou dizendo aqui para os vereadores públicos presentes, que eu não entendo um projeto da prefeitura que se diz de incentivo fiscal, né, o incentivo para a empresa, vereador Lamé, vereador Gileno, deputado, onde a empresa que tem mais funcionários, ela vai pagar menos impostos para a cidade, vai deixar de arrecadar mais impostos. E aquela empresa que tem menos funcionário, que é pequeno, ele vai pagar mais impostos e não vai conseguir subir. Então, senhor presidente, eu sou contrário a esse projeto, né? Eu não quero passar na rua e que as pessoas falem que esse vereador votou num projeto que é contrário à população de Guarulhos. Eu até tinha proposto para a nossa comissão, senhor presidente, eu não sei aqui o que aconteceu, não estou achando aqui a nossa emenda, que é da vereadora... emenda, já foi retirada, né? Mas a nossa emenda dizia o seguinte, vereador Geraldo, a nossa emenda é uma emenda propositiva, que 70% dos funcionários dessas grandes empresas teriam que ser da nossa cidade, vereador Samuel Vasconcelos. Teria que ser da nossa cidade. Teria que estar isso aqui no projeto do prefeito. Porque senão, eles vão trazer de São Paulo, vão trazer não sei de onde. E aí, a nossa população vai ganhar o que com isso? Vai pagar menos impostos para uma empresa que vem de fora, né, vereador Lárcio Santos. E ainda, né, vai ter funcionários que vão ser beneficiados de São Paulo. Nada contra São Paulo. Só que eu sou guarulhense, vereador Gilvan. Eu sou guarulhense. Então eu defendo os empregos de Guarulhos, defendo os impostos de Guarulhos, depois os impostos menores para os pequenos. Os impostos maiores para os grandes. Ou que haja um nivelamento dos impostos. Vereador Rômulo, o senhor que é uma pessoa que também, tenho certeza disso, pela sua postura, né? Eu acho que todo o call center, seja com 200 funcionários, 1.000 ou 3.000, seja 2% para todos. Ou seja, igual para todos, ou que não aumente isso daqui, porque isso aqui vai uma vergonha aumentar imposto para quem é pequeno. Obrigado, senhor presidente. Solicito aos senhores vereadores que desejam terminar para voto eletrônico. Vereador Edilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Helena Metalúrgico, vereador doutor Alexandre Dentista, vereador doutor Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 7. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Para justificar rapidamente, senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, votei contrário, né? Agradeço aos vereadores que votaram contrário e os que se abstiveram. Mas, senhor presidente, vou ver as empresas que vão se instalar na cidade de Guarulhos a partir de agora e vou entrar na justiça para que seja feita a equiparação. Porque eu acho um absurdo esse projeto de lei do prefeito municipal. Na minha opinião, alguém vai ser beneficiado. E se instalar, está registrado tudo que eu estou falando aqui nessa sessão da Câmara. Se se instalar nos próximos meses uma empresa de call center com mais de 1.500, 2.500 funcionários, é melhor eu ficar quieto, senhor presidente. É melhor eu entrar com o processo e favorecer. Obrigado, senhor presidente. Item 8. 8.
sexto... item 7, me desculpa. O item 6 já foi aprovado, o item 7. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 4066/2014. Institui o Plano Municipal de Políticas Públicas para a Juventude. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que deixem terminais para o voto eletrônico. Vereador Edmilson Americana, vereador Ramos da Padaria, vereador doutor Alexandre, vereador Gileno, vereador Givan Passos, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Romildo, vereador Verinha Souza. Vereador Luiz Mato Grosso vota sim. Vereador doutor Alexandre Dentista vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 8, senhor secretário para a leitura. Segunda discussão e votação do projeto de lei 4093/2014. Dispõe sobre o programa Jovem Trabalhador e alteração de dispositivos da lei 5843/2002. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Vereador Elmer. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Marcelo Seminaldo vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 9. Segunda discussão e votação do projeto de lei 4094/2014. Autoriza a desafetação de área pública de uso comum do povo para passar a integrar a categoria de bens dominicais, bem como sua posterior alienação. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Geraldo Celestino. Vereador doutor Alexandre Dentista. Vereador doutor Alexandre Dentista vota sim. Vereador Elmer Japonês. Vereador Luiz Mato Grosso. Vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 10. Prejudicado. Falta o parecer da Comissão de Desenvolvimento Urbano. Item 11. Senhor secretário para a leitura.
Segunda discussão e votação do projeto de lei 4378/2014. Dispõe sobre a alteração da lei 5069/97, que trata de doação de área ao Estado para a implantação de quadra poliesportiva e escola na Ponte Alta. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Cláudio Pezão, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gucci e vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 12. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 4621/2014. Dispõe sobre a revisão do plano plurianual 2014/2017, base 2015, constante da lei 7217/2013. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Dr. Vitor da Farmácia. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 13. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 4620/2014. Dispõe sobre alterações de anexos da lei 7290/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro do ano 2015. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Laércio Pereira, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 14.
Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 4092/2014. Dispõe sobre a estimativa de receita e fixação das despesas do município para o exercício financeiro de 2015. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que estejam terminais para voto eletrônico. Quatorze. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso e vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 15. Segunda discussão e votação do projeto de lei 4495/2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento com a Caixa Econômica Federal até o valor de 315 milhões de reais, a oferecer garantias e dar outras providências correlatas. Corredor de transporte coletivo na Avenida Jamil João Zarif e na Avenida Otávio Braga de Mesquita. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que estejam terminais para o voto eletrônico. Agora, né? Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Dr. Victor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 16. Segunda discussão e votação da nova redação do projeto de lei 3982/2014. Introduz alterações na lei 7306/2014, que trata de incentivos fiscais e tributários para empresa. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que estejam terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 17. Segunda discussão e votação do projeto de lei 4379/2014. Dispõe sobre medidas voltadas à regularização fundiária no município de Guarulhos. Revoga a lei 6.804 de 2011. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que tenham os terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador professora Marisa de Sá, vereador Romildo dos Santos. Um pouquinho aqui. Agora. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Peço ao vereador Marcelo Seminole para que assuma os trabalhos da presidência. Item 18, secretário para leitura. Segunda discussão da redação do substitutivo número 1 ao projeto de lei 4496/2014. Autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito junto ao Banco do Brasil, até o valor de 12 milhões de reais. Contrapartida para financiamento aprovada pela Lei 7.153/2013, para obras de pavimentação de vias. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Solicito aos vereadores de transformar para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Amer Japonês, vereador Gileno, vereador Paulo Sérgio, vereador professor Rômulo, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 19. Segunda discussão e votação do substitutivo número 1 ao projeto de lei 4570/2014. Dispõe sobre alterações à lei 5986/2003, que trata sobre o lançamento, arrecadação e fiscalização do imposto sobre serviço de qualquer natureza. 5% de estacionamento de veículos, aeronaves, embarcações, agenciamento de mão de obra e serviços aeroportuários. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Gileno, vereador Guti, vereador professor Rômulo, vereador Romildo Santos.
Encerrada a votação, aprovada a sanção. Item 20. Prejudicado por falta de parecer, está com vista com o vereador Geraldo Celestino. Item 21. Segunda discussão e votação do substitutivo do projeto de lei 4572/2014. Dispõe sobre alterar, renumerar e incluir dispositivo na Lei Municipal 5986/2003, que trata do lançamento, arrecadação e fiscalização do ISS de qualquer natureza, e da Lei número 5420/99, fixação de multas e critério para pagamento. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores tiro terminal para o voto eletrônico. Oi, Kátia. Oi, Kátia. Oi. Isso, mas agora há pouco. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Alexandre, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Paulo Sérgio, vereador Romildo Santos. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Devolvo a presidência ao presidente Eduardo Soutor. Obrigado. Item. Item 22. Segunda discussão e votação da nova redação do texto do substitutivo número 2 ao projeto de lei 4574/2014. Institui a regularização de edificações irregulares no município de Guarulhos. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito, senhores vereadores, que tenham os terminais para voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Lárcio Santos, vereador Ramos da Padaria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Professor Jesus, vereador Rômulo, vereador Romildo Santos. Vereador Ramos da Padaria vota sim. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 20, prejudicado com vista com o vereador Geraldo Celestino. Item 21. Item 23. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4575/2014. Institui no município de Guarulhos a contribuição para custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, prevista no artigo 149, letra A, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional número 39, de 19 de dezembro de 2002. Autora, Prefeitura. Em discussão, pela ordem. Em discussão, o projeto e as emendas do substitutivo. Com a palavra para discutir. Extremamente gentil.
Bom, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, chegou a hora de votar a COSIP, né, que é a taxa de luz aqui para o município de Guarulhos, ao qual veio num pacotão, que eu denominei pacotão da maldade. Mas, graças a Deus, 2 projetos desse pacotão da maldade foi retirado. O prefeito realmente ficou sensibilizado, né, da besteira que estava fazendo com o município, estava atrapalhando o desenvolvimento e o crescimento da nossa cidade, e retirou o projeto do ISS, e retirou também mais um imposto, mais um aumento abusivo do IPTU. Só que faltou esse para ele retirar, e infelizmente não retirou. E eu venho aqui à presença dos senhores pedir que analisem bem o voto de vocês, cada um está aqui com mérito próprio, se elegeu na confiança de seus eleitores, então o voto, obviamente, constitucionalmente, legalmente, é de cada vereador, e cada vereador faz o que bem entender com o voto, e vota conforme a sua consciência. Mas eu venho aqui humildemente pedir para os senhores analisar melhor a taxa de iluminação que vai ser criada, se aprovarmos aqui em plenário, no município de Guarulhos. Alguns dos argumentos que eles falam, que o governo fala, é que a ANEEL, que é a agência reguladora, obriga os municípios a criarem essa taxa de iluminação, a famosa COSIP. Mas não é verdade. Ele não obriga, né? E no próprio projeto, se a gente analisar o próprio projeto na justificativa, fala que não é uma determinação, e sim é uma norma que pode, sim ou não, ser cumprida. É discricionário do Executivo Municipal. Então, aqui fala, na justificativa, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, por meio de resolução normativa, ou seja, não está obrigando nenhum município. Número 414, de 2010, dispôs em seu artigo 21 que a elaboração de um projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal. Mas são de responsabilidade. Não está falando crie uma taxa, onere o contribuinte. Não fala isso aqui. E isso não é texto meu, é texto do Executivo Municipal. Isso é a justificativa do projeto de lei que vem do Executivo. Então, não existe obrigatoriedade de se criar uma taxa. Nós já pagamos, o morador de Guarulhos já terá que pagar a conta de luz. E nessa conta de luz já vem embutido a taxa de manutenção. Ou seja, estaremos pagando 2 vezes a mesma coisa. Pagamos a nossa taxa de luz, porque não temos luz gratuita, e teremos que pagar essa COSIP, essa bendita COSIP. Então eu venho aqui, já que o prefeito não se sensibilizou, venho à presença de vossas excelências, né, dos nobres vereadores, e pedir que reflitam, pensem, antes do voto, se isso é bom ou não para a população. Né? Eu venho aqui humildemente, mais uma vez reitero, pedir para vocês, isso não é bom para Guarulhos. Estamos à beira de uma crise, de um colapso econômico. Não sou eu que falo, são especialistas no assunto. É só ligar o Jornal Nacional, é só acompanhar as revistas Veja, Época, enfim. Não sei o que falo, estamos numa beira de uma crise econômica. E vamos onerar ainda mais o contribuinte guarulhense? Não me parece justo com o munícipe, não me parece justo com as pessoas que aqui escolheram para morar, que aqui nasceram. Não é justo. Então peço, mais uma vez, senhores, reflitam. Eu gostaria de dizer aqui, em 4 dias, né, sexta-feira passada, um pouquinho mais, acho que sexta-feira, eu postei na minha rede social e falei, vamos fazer um abaixo-assinado aqui na cidade. Quem é que é a favor ou contra o imposto de luz aqui, a taxa de luz que vai ser criada? Se você é contra, assine uma petição online, um abaixo-assinado online. Não fiz propaganda alguma, só coloquei no meu Facebook. E em 5 dias, 4, 5 dias, foram 600 assinaturas. Isso porque não houve propaganda, foi só na minha rede social. Imagina se houvesse. Está aqui Jorge Tayar, que fez um movimento semelhante pela Associação Comercial e Empresarial e recebeu também
muitos comentários e apoios contra essa criação da taxa de iluminação. Então, eu estou realmente ocupando essa tribuna para falar para vossas excelências que, por favor, reflitam sobre isso. É óbvio que o voto de vocês é soberano, quem decide o voto de cada um são vocês, eu não tenho o direito de interferir, mas eu tenho o dever de alertar a cada um dos senhores sobre o que a gente pode estar fazendo contra a população guarulhense. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Senhor presidente, nobres pares, como líder de governo, e mais do que como líder de governo, como vereador desta casa, eu tenho a obrigação de demonstrar o meu lado, que é o lado do povo que me elegeu. E já andei respondendo, inclusive vejo ali o militante que sempre acompanha as discussões e faz as suas críticas pertinentes, que é o Leoberto. Mas quero dizer o seguinte, pedir inclusive ao vereador Guti que vote favorável a essa taxa, porque nós observamos o conjunto de vereadores conhece o projeto e tem responsabilidade. Hoje, nós pagamos em média 18 milhões para Bandeirantes. E a prefeitura, a partir do próximo ano, como ele disse, por norma, e cumprindo uma orientação constitucional desde 2002. Diga-se de passagem que há 4 anos atrás, quase 4 anos atrás, 8 anos quase, essa discussão que fazemos hoje já foi objeto de discussão nesta casa, porque já havia necessidade da criação. Porque o que acontece? A prefeitura não terá a menor condição de assumir inteiramente a responsabilidade da manutenção da energia na cidade, principalmente do público, se nós não criarmos, não votarmos essa taxa que não é onerosa. O prefeito discutiu, vejo aqui o presidente da ACE, mas o prefeito discutiu, está ali o Jorge Taiá, que tem a sua posição, mas o prefeito discutiu amplamente na cidade esse tema, essa questão e esse projeto. Discutiu com os vereadores, o secretário de Finanças veio aqui na casa, e essa contribuição, ela é uma contribuição para o bem público. Diga-se de passagem que a tabela ela é justa, porque ela coloca aqueles que consomem mais, pagarão mais. Os que consomem menos, que é o caso da periferia, aonde precisa de iluminação pública, porque é também uma questão de segurança. Nós não podemos de forma alguma ficarmos presos apenas a uma posição econômica e esquecermos da questão de segurança na periferia. Então peço aos nobres pares que votem favorável a esta contribuição. É para o bem da cidade, é uma questão de responsabilidade. Diga-se de passagem, todos os municípios do Alto Tietê e todos os municípios brasileiros avançam nesta questão para que possa dar mais segurança ao cidadão, no nosso caso, o cidadão guarulhense. Então venho pedir que votem favorável a essa contribuição, porque ela será revertida. O que as pessoas reclamam não é a contribuição, muitas vezes é a falta da prestação de serviço. Nós já temos impostos altos, concordo, mas nós queremos ver o serviço. E aí no próximo ano, nós estaremos aqui avaliando se a prefeitura fez os devidos investimentos com as contribuições ou não. Então peço aos nobres pares que votem favorável a essa contribuição, porque será de um ganho enorme para a população guarulhense. Obrigado. Em votação, primeiramente, a emenda aditiva número 1, Pela ordem, presidente. apresentada ao substitutivo número 1. Pela ordem, vereador Eduardo Barreto. Vai encaminhar a votação, presidente. Com a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, quem está na galeria nos assistindo e a todos que estão em casa. Bom, presidente, reli esse projeto. Já havia me posicionado referente ao outro projeto que tinha vindo a respeito do IPTU. Disse que votaria ao contrário. Aquele outro projeto, também que dizia que o nome do munícipe iria para o SPC, se assim fosse inadimplente, quanto à questão do IPTU.
também tinha me posicionado contrário. Mas analisando esse projeto de lei, esse projeto da COSIP, que traz a responsabilidade dessa contribuição para o município, eu fico bastante pensativo, vereador Guti. Até porque todos sabem aqui, quando é para se posicionar em relação ao povo que eu defendo, principalmente o povo da minha região, que é um povo sofrido, um povo que necessita de muita coisa. Como eu falei uma vez a um secretário, é um povo carente. E ele indo ao meu bairro, ele disse: vereador, como seu bairro é carente se aqui tem boas casas? Eu falei: carência não significa pobreza. Carência também pode significar atenção do poder público. O que a gente precisa ali na nossa região. E também precisamos ali de iluminação pública. E o porquê que eu falo isso? Digo isso porque fui fazer um pedido na Secretaria de Obras, a Bandeirantes, com 2 boletins de ocorrência na mão. Boletins de ocorrência esses de tentativas de estupro. As mulheres que estão aqui na casa e também os homens que são pais, que são maridos, sabem o que é uma tentativa de estupro. Deus nos livre de passar por um momento como esse. Isso só do Fortaleza. E vários outros lugares que tenho pedido, como Soberana, Vila Rica, vários outros logradouros onde falta iluminação pública. E, gente, com perdão da palavra, eu nem vou usar, porque a dificuldade que é você pedir um poste de iluminação para a Secretaria de Obras, porque fica indiretamente refém da boa vontade da Bandeirantes, que muitas vezes presta um desserviço a essa cidade. Ou então, quando é para pedir a retirada de um poste que está colocado indevidamente à frente de uma garagem. Então, senhores, eu sei que aqui estamos não criando, porque não é a casa que está criando, a casa está votando favoravelmente ou não. Mas aqui estamos votando uma taxa de iluminação. Taxa de iluminação essa que vai muito além do entendimento de uma taxa. Porque a iluminação pública também é segurança. É provado por estudo que onde é bem iluminado o local, a taxa de criminalidade é muito menor. É muito menor. E o que hoje a gente discute em várias conversas é a maldita da criminalidade que tem tomado conta das nossas periferias e também das nossas cidades, dos grandes centros. Porque você briga até mesmo por um mutirão, por uma praça pública, você não consegue iluminá-la. E quem é que vai tomar conta ali? São os moradores de bem? Não são os moradores de bem. Justamente por essa falta de iluminação. Então, senhores, sei que aqui votarei favoravelmente uma criação de taxa. Porém, somos representantes e tem horas que nós temos que ter essas dificuldades de ficar entre a cruz e a espada. Mas colocando na balança essa questão de poder cobrar diretamente o executivo, porque com a criação será criado esse fundo, onde esse fundo só poderá ser destinado à arrecadação dessa taxa à iluminação pública. Então não poderemos ter desculpa quando formos pedir para se iluminar um logradouro público. Então, senhores, voto favoravelmente, depois de pensar muito, mas a gente sabe que estar vereador de uma cidade desse tamanho não pode ter só facilidade. Também tem que ter as dificuldades de se pensar numa atitude como essa, e o meu voto eu encaminho como sim, presidente. Pela ordem, vereador Guti. A palavra. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente os vereadores que me antecederam. Concordo, vereador Barreto, com muito da sua fala. Com certeza a iluminação pública é um grande fator para garantir a segurança do munícipe, garantir a segurança do morador, principalmente nas regiões que ainda não têm uma iluminação pública de qualidade. Agora,
eu não vejo, do mesmo modo que Vossa Excelência, a questão de que a partir do momento que se criar uma taxa nova, a gente vai ter mais legitimidade para cobrar a prefeitura. Pelo contrário, eu acho que a legitimidade vai ser a mesma. Por quê? O IPTU, nosso IPTU é caríssimo, um dos mais caros do estado de São Paulo. E isso não facilita em nada a gente cobrar a prefeitura a respeito de asfalto, a respeito de guia, sarjeta, saneamento básico, não facilita e a gente paga caro. Obviamente que se me garantissem, se viesse o executivo municipal e garantisse que após tantos anos, depois que todo mundo pagar essa taxa, não vai existir mais ruas sem iluminação no nosso município, eu seria um que votaria a favor. Mas a gente sabe que a prática não vai ser assim, infelizmente. Torço sempre para o progresso do meu município. Mas não dá para você tributar duas vezes, cobrar duas taxas, dois impostos, enfim, do mesmo munícipe sobre o mesmo assunto. Não podemos. Não se trata de valores, se trata de ética, se trata de moral. E, infelizmente, no Brasil, não estou falando só em Guarulhos, mas no Brasil, a gente só paga imposto, só paga taxa. E não vem nada de troca. Não tem saúde de qualidade, não tem transporte de qualidade. Mas como estamos falando de iluminação pública, perfeito. Eu tenho aqui, eu protocolei duas emendas. Uma que abate pela metade as cobranças da famosa COSIP, que está sendo criada hoje. Então, vai reduzir pela metade. Essa é uma das emendas. Então, já que alguns ou vários, enfim, vereadores vão votar a favor da criação da taxa, por seus motivos, que eu não venho aqui falar se está correto ou não, eu tenho as minhas convicções e não vou julgar a convicção de nenhum vereador. Mas, já que irão votar, aqueles que irão votar favoravelmente à criação da COSIP, vamos começar então com uma taxa 50% menor. Essa é uma das propostas que eu tenho. Obviamente que eu sou contra a criação, mas já que vai criar, então tem essa emenda. Se não for criar, ótimo. Eu sou contra a criação, votarei contra o projeto. Agora eu tenho outra emenda aqui, que fala o seguinte: as ruas que não tiverem iluminação pública, os seus moradores não pagarão essa COSIP. Eu acho razoável, eu acho justo. O cara não tem o benefício da luz, vai ter que pagar o imposto da luz? Não, vai pagar a taxa da luz? Não me parece coerente. Então, são duas emendas, são duas propostas que eu anexei ao projeto. Peço que vocês avaliem também essas duas ideias. Obviamente que sou contrário ao projeto. Para mim, ele não teria que existir. Mas uma forma de atenuar que eu encontrei foi oferecendo à casa essas duas emendas. E quando foi falado pelo Samuel Vasconcelos, vereador Samuel Vasconcelos, que o secretário adjunto veio à casa esclarecer sobre a COSIP, porque foi eu que indaguei o secretário aqui, ele não soube me responder nada. Eu perguntei, quanto a prefeitura paga hoje para Bandeirantes, para ter iluminação pública? Parecia o Casagrande comentando futebol. Não sei. Mas quanto que vai ser a taxa cobrada do munícipe? Não sei. Mas tudo que eu perguntava ele não sabia. Então como é que se cria uma taxa? Como é que se cria uma contribuição, um imposto, sem você saber o quanto você tem que pagar e o quanto o munícipe vai ter que pagar? O quanto vai onerar os cofres públicos? Então, infelizmente, esse projeto é inconsistente, não tem consistência alguma e vai onerar o bolso do morador guarulhense, vai onerar o bolso do contribuinte. Sou totalmente contrário e, como eu disse, a fim de atenuar um pouco esse projeto, que é um projeto da maldade contra o guarulhense, eu propus duas emendas. Se vossas excelências puderem apreciar, e já aqueles que irão votar favoravelmente à criação dessa taxa, por favor, pensem em votar pelo menos nas nossas emendas. Muito obrigado. Em votação, primeiramente, a emenda... Solicito aos senhores vereadores que os terminais para voto eletrônico. Substitutivo. Primeiro é substitutivo. É a emenda e o substitutivo.
Emenda aditiva número 1. Apresentada ao substitutivo número 1. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Daniel Soares, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Toninho da Farmácia, vereadora Verinha Souza. Vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação. Rejeitada, arquive-se. Em votação, a emenda modificativa número 3, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos seus vereadores que estejam terminais para o voto eletrônico. Qual que é essa aí? É de sua autoria, vereador. Vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Daniel Soares, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Professor Jesus, vereadora Verinha Souza. Vereador Edmilson Americano. Encerrada a votação. Rejeitado. Arquive-se. Pela ordem, vereador Guti. Com a palavra. Senhor presidente, nobres vereadores, eu utilizarei muito pouco do meu tempo, apenas para agradecer àqueles vereadores que se abstiveram ou que votaram favoravelmente às emendas, que no meu entender, elas amortizariam um pouco a maldade vinda do Executivo Municipal. Elas auxiliariam um pouco, né? Porque não é o ideal. Então, utilizo a minha justificativa para pedir para que Vossas Excelências realmente votem contra a criação da COSIP. Já que muitos não votaram a favor das emendas, eu fico feliz porque há uma esperança ainda que, não vou votar na emenda porque eu já vou votar contra o projeto. Então não tem problema, mas agora é hora de votar contra o projeto, então eu peço que vocês reflitam, eu sei que muitos já refletiram, acho que tem mais uma emenda a ser votada, mas eu peço que votem contra o projeto, e eu não sei o teor da próxima emenda, mas eu vou ali para checar. E se ela for boa, também vou votar favorável. Mas o projeto, sou totalmente contrário. Peço que os senhores votem contrariamente. O município guarulhense não merece isso, né? O prefeito mandou alguns projetos, 3 deles eu chamei de pacotão da maldade, que era o aumento abusivo do IPTU,
que era o ISS, aumento de ISS e a criação da taxa da luz. Ele retirou 2. Podia ter feito o serviço completo, né? Fazer o pacotão da humildade, retirar tudo. Mas, infelizmente, ele deixou um que realmente vai atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade. Mas agradeço de coração os vereadores que nos acompanharam no voto. Muito obrigado. Não vou nominar todos aqui, porque eu posso cometer algum erro de memória e agradeço a todos mesmo. Muito obrigado. Em votação, a emenda modificativa número 2, apresentada substitutiva presidente. número 1. Com a palavra. Depois de passar essa determinação para a cidade, com certeza será importante esta contribuição, e não taxa, uma contribuição para nossa cidade poder, amanhã, poder ampliar as nossas iluminações públicas, manter as lâmpadas apagadas, porque se a prefeitura não tiver essa verba, infelizmente haverá um apagão a partir do ano que vem. Mas também eu me preocupei com a classe menos favorecida da nossa cidade e pus algumas emendas. A primeira nós vamos estar votando, incluindo os comércios. Depois eu coloquei outras duas emendas, porque uma emenda, todas as emendas, até 50 kWh, que isso vai dar aproximadamente R$24, que eu acho um valor baixo, eu coloquei para residência até 100, fiz uma emenda para que até 150 kWh essas residências também tenham isenção. E para o comércio, até 100 kWh, o cara que gasta até 100 kWh, ele também fica isento. O governo colocou a isenção até 50 kWh. Eu só estendi um pouco mais para favorecer um pouco mais a população humilde da nossa cidade. Porque eu vejo que no projeto do governo, 50 kWh, aproximadamente R$24, existem pessoas humildes que a taxa, que a conta de luz vem R$28, R$30. Por isso que eu tive a preocupação de estender um pouco nas minhas emendas esse valor. Tá bom, pessoal? Se puder contar com apoio dos vereadores, eu agradeço. Apesar de afirmar que realmente essa contribuição vai ser muito importante para que a cidade não entre num caos a partir do ano que vem. Com a palavra, o vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não vou fazer uma celeuma da votação desse projeto e vou fazer um encaminhamento, Marcelo Seminaldo, bem rápido. O vereador Guti, que é um vereador que não é da situação e nem da oposição, é um vereador independente, mas que faz oposição ao governo municipal, ele apresentou duas emendas. Aí eu fiz uma pergunta: se aprovadas as emendas, o Guti votaria a favor do projeto da criação de taxa de luz? Eu não votaria, porque votei contrário às emendas do vereador Guti. Votei contrário porque as emendas dele, o que acontecia? Tirava o elefante da sala. Tirava o elefante, sim senhor, e manteria a taxa de luz. Manteria, porque quando eu apresento um projeto, uma emenda no projeto, se minha emenda aprovar, eu sou obrigado a votar sim. É coerência no legislativo. Então eu votei não na emenda do Guti e vou votar não no projeto. É isso que eu quero explicar. Toda vez que você fica falando você não sabe, não se manifesta. Então, senhores, votei não na emenda do Guti e vou votar contra o projeto. Obrigado. Solicito aos senhores vereadores que distribuíssem para voto eletrônico. Emenda modificativa. Emenda modificativa apresentada ao substitutivo número 1. Esse é do vereador, não é? Não, esse é.
vereador Edmilson Americano, vereador Cláudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Luiz Mato Grosso, vereador professor Auriel, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, a emenda modificativa número 1, apresentada ao substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que os terminais para o voto eletrônico. Da doutora também não. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Heleno Metalurgi, vereador Cláudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Dona Maria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Eduardo Barreto, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Toninho da Farmácia. Encerrada a votação, rejeitada, arquive-se. Em votação, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que os terminais para o voto eletrônico. Senhor presidente, não pode mais encaminhar? Agora não, está em votação. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Lércio Sandes, vereador Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Toninho Magalhães. Encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial e as emendas apresentadas. Antes de dar a palavra, eu peço ao vereador Marcelo Seminaldo para assumir os trabalhos por alguns minutos. Pela ordem do vereador Gucci. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha, TV Câmara, aqueles que nos assistem do sofá, infelizmente passou. A taxa de iluminação, contribuição, enfim, passou. E a partir do ano que vem, você guarulhense, você residente da cidade de Guarulhos, vai pagar a taxa de iluminação aqui na cidade. Você vai pagar duas vezes. Você vai pagar a taxa de iluminação e vai pagar a conta da Bandeirantes, que também está embutida a taxa de manutenção e reparo. Então, infelizmente, a gente fica chateado, fica triste. A associação comercial, muitos moradores, outras associações se mobilizaram para que essa taxa não passasse, mas infelizmente passou.
Alguns poderiam falar que nossos esforços foi em vão. Se analisar do ponto prático, realmente foi em vão, passou. Mas se você analisar de um modo construtivo a democracia, foi um ato válido, foi um ato realmente que pessoas se engajaram, associações se engajaram, políticos se engajaram, para não deixar que uma arbitrariedade acontecesse no nosso município. Não digo aqui no plenário, aqui no plenário é muito democrático, óbvio, cada um vota do jeito que quer. Mas a partir do momento que a taxa vem para cá, que é criada, sem ser discutida com a população, sem ser discutida com as entidades de classe, sem ser discutida com os moradores, e se faz um projeto desse lá no Executivo, um projeto de maldade, e manda para a Câmara, isso sim é arbitrariedade. O povo guarulhense não aguenta mais pagar tanta taxa, tanto imposto, tanta contribuição. E vamos ter mais uma ano que vem, é da luz. Infelizmente, vamos ter mais uma. E aquele que mora em rua, que não tem iluminação, que vive no breu, vai pagar a taxa de luz também. Vai ter que pagar. Ou seja, não importa se tem luz ou não na sua casa, ou na sua rua, enfim, você vai ter que pagar a famosa COSIP, que é a taxa de iluminação. Infelizmente, a gente sai entristecido, porque realmente eu acreditava na vitória, realmente eu acreditava que nós iríamos derrubar mais uma maldade, mas infelizmente não conseguimos. Mas de qualquer modo, eu agradeço a todos os vereadores que votaram contra essa criação da taxa, e que Deus ilumine cada vez mais os nossos caminhos. É a última sessão, desejar um ótimo 2015 para todos os moradores de Guarulhos. Infelizmente vai ser um pouquinho mais magro 2015, né? Você vai ter que reservar o seu porquinho ali para pagar a taxa de iluminação, mais uma taxa. Mas desejar um ótimo 2015 e que o principal nós todos tenhamos, que é saúde. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores Vai vereadores... justificar o voto, vereador? Para justificar o Tá falando. voto, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, juntamente com a nossa bancada, nós votamos contrariamente, respeitando a posição, claro, de cada vereador, de cada voto. Agora, cabe a essa casa que ninguém ganhou, ninguém perdeu. Isso não tem quem ganha, quem perde. Cabe a essa casa agora fiscalizar, porque em todas as justificativas, inclusive os colegas vereadores da bancada do governo, votaram favorável, dando um crédito para que realmente melhore a iluminação pública da nossa cidade. Volto a dizer, votamos contra, mas também eu quero me juntar aqui aos vereadores que votaram sim, na esperança que isso venha a melhorar. Venha a melhorar o quê? A qualidade de vida das pessoas. Que realmente a iluminação pública, realmente ela possa ser boa. Porque infelizmente é péssima no nosso município. Hoje as pessoas pagam caro IPTU, pagam caro tudo que é tipo de impostos e não têm o respeito devido. Por isso eu quero acreditar, mesmo tendo votado contra, mas eu quero acreditar que vai melhorar. Cabe a essa casa, não só a oposição, mas como a base do governo, fiscalizarmos também, vereador Heleno, para que realmente a comunidade, os moradores, possam ter uma melhoria, senhor presidente. Obrigado. Item 24, senhor... Seu secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4587/2014. Dispõe sobre a alteração da lei 6863/2011. Regras para organizações sociais firmarem contrato de gestão. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que se utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Eduardo Barreto, vereador Homer Japonês, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Paulo Sérgio, vereador Romildo Santos. Vereador Eduardo Barreto vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 25, senhor secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4588/2014. Dispõe sobre a concessão de subvenção social à Associação Beneficente Jesus, José e Maria, no valor de R$18 milhões para o exercício 2015. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que se utilizem terminais para o voto eletrônico. Informa aos senhores edis que os vereadores Lamé, Gilvan, Gileno, João Barbosa, Dr. Vitor da Farmácia, Heleno Metalúrgico, Elmer Japonês, Gucci, Novinho Brasil, Professor Rômulo, Luiz Mato Grosso e Verinha Souza apresentaram a emenda modificativa número 1 ao presente projeto, elevando o valor da subvenção para R$ 27.840.000. Porém, a comissão especial rejeitou essa emenda. Encerrada a votação, aprovada para a ordem do dia da próxima sessão. Item... Está encerrada a votação, vereador. Item 26, senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4589/2014. Dispõe sobre concessão de subvenção social à Congregação das Filhas de Nossa Senhora Estela Maris, no valor de R$ 4.800.000 para o ano de 2015. Autora, Prefeitura. Pela ordem, presidente. Calma, vereador. Em discussão, o projeto e as emendas de substitutivo. Pela ordem, vereador Alexandre Dentista. Eu tenho, juntamente com a Comissão de Saúde... Você vai encaminhar... Para encaminhar, desculpa. Vai discutir, na verdade, né? Para discutir. Para discutir. Isso. Juntamente com a Comissão de Saúde, nós estamos brigando pelo Hospital Estela Maris. Mas, infelizmente, conversas nossas com o diretor administrativo do Estela Maris, justificando para a gente que estão correndo atrás de recursos, financiamentos, para poder pagar o salário dos médicos. Ontem, mais uma vez, recebi um comunicado, inclusive conversei com o diretor clínico do hospital. Falei, senhor diretor, doutor Ernesto, não está pago, o salário de vocês não está em dia, porque foi dito para a gente que estaria em dia. Na verdade, o que o Hospital Estela Maris está fazendo? Eu tenho lutado por esse aporte para o hospital. O hospital realmente merece, precisa disso. Não é para enterrar na dívida, mas sim para ajudar o hospital. Porém, o diretor administrativo disse para a gente, doutor Alexandre, nós conseguimos esse empréstimo para pagar os médicos. Os médicos estão chegando de novo no terceiro mês sem receber. Terceiro mês. O que eles fizeram? Eles pagaram, para quando está chegando perto do terceiro mês, eles pagaram para deixar 2 atrasados. Mais uma vez está acontecendo a mesma coisa. O salário dos médicos não estão em dia. Eles já se reuniram. O diretor clínico do hospital mandou uma carta ontem para o CRM de São Paulo, comunicando que, se não for solucionado essa situação, a partir do dia 20 de dezembro, os médicos vão parar. Só vai atender emergência e urgência.
Então, gostaria de continuar lutando e vou votar favoravelmente a esse projeto, que é muito importante. Porém, gostaria que o diretor administrativo tomasse uma providência de acertar o salário dos médicos, porque realmente os médicos, atendendo a população, eles que conseguem valorizar o hospital e dar o lucro para o hospital. E o salário deles continua 2 meses. Se virar o mês, vai para o 3º mês de atraso do salário. Então, com certeza, irei continuar lutando pelo hospital, mas gostaria de uma posição mais honesta e mais justa do administrativo, diretor administrativo, que se comprometeu com esse vereador, queria acertar o salário dos médicos. E o salário continua em atraso, correndo o risco de, a partir do dia 20, eles paralisarem o atendimento no hospital. Irei votar favorável, mas tenho temor sobre o que o pessoal administrativo estão fazendo. E para piorar a situação, com toda essa crise, no dia 20 eles vão parar. Fiquei sabendo ontem que o diretor administrativo, dia 19, sai de férias. É uma brincadeira um negócio desse. Então, se ele sair de férias, vai mostrar que realmente ele não está nem um pouco preocupado com o hospital. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para encaminhar. Para discutir. Para discutir, Pode perdão. falar, vereador. Obrigado. Senhor presidente, vereadores, eu ouvi aqui atentamente o doutor Alexandre, dentista, e queria dizer o seguinte: na realidade, muitos perguntam da dívida do Hospital Estela Maris. A dívida já foi discutida aqui no mandato passado, né? E alguns vereadores até foram deselegantes, né, com as irmãs e com os profissionais do Estela Maris. O que acontece é que nós não podemos deixar o Estela Maris fechar. Esse valor de 4.800.000 parece que é muito, mas não é. Se vocês analisarem, hoje nós aprovamos aqui, vereador doutor Alexandre, dentista, 315 milhões. 315 milhões para o transporte, doutor Eduardo Barreto. Nós aprovamos também, né, esse recapeamento só da Otávio Braga de Mesquita, mais 57 milhões. Nós estamos falando para 2 avenidas, 2 vezes arteriais de Guarulhos, né, quase 400 milhões. Agora, se você pegar as demais vias que vão ser feito também, o sistema de transporte pesado, de ônibus articulado, nós estamos falando, vamos chegar aí a bilhões. Agora, o que acontece? O Hospital Estela Maris é um hospital que passa por dificuldade, e o BNDES, doutor Alexandre, qual é a salvação do Hospital Estela Maris? É o BNDES. O BNDES, se ele aprovar a dívida, né, do Hospital Estela Maris, vai pagar durante muitos anos um valor pequeno e uma taxa muito menor de mercado bancário e tudo mais, e ele vai conseguir quitar suas dívidas, conseguir honrar, ele vai ter liquidez, né? Agora, o que acontece? As pessoas ficam crucificando o Hospital Estela Maris, mas eu já disse, tem lá 2 representantes do governo do Estado, da Secretaria Estadual de Saúde, acompanhando. Lá tem 2 representantes da Secretaria Municipal de Saúde acompanhando. Então, o que acontece? Está tudo sendo acompanhado pelo município, tudo sendo acompanhado pelo Estado. O que precisa, senhor presidente, é que as pessoas dêem um tempo e ajudem o Hospital Estela Maris a conseguir respirar. O Hospital Estela Maris está na UTI. Mas o que acontece? Já foi falado aqui, a tabela do SUS não é corrigida há anos. É muito pequena. Falaram que o Hospital Estela Maris tinha fechado, não fechou. O que o Estela Maris fechou foi a maternidade. A maternidade não traz dinheiro. E o que é mais importante do Hospital Estela Maris, vereador Lamé? É cardiologia. É cardiologia. Hoje, né, não tem hospital de referência em cardiologia se não for o Hospital Estela Maris. Por exemplo, se você for lá do vereador Heleno, no Hospital Estela Maris, o senhor não vai fazer lá um cateterismo através do Hospital Estela Maris. Não sei se as pessoas aqui sabem como funciona. É a Secretaria de Saúde que tem um órgão controlador, que manda aquela pessoa para poder fazer essa operação que não sai sangue, que é o cateterismo. Então, muitos dos leitos do Hospital Estela Maris hoje, para quem não sabe, está reservado para o Hospital HMU. O Hospital HMU tem 9 leitos, né, lá dentro reservado para o HMU. Então, senhor presidente, o que eu queria dizer? Na realidade,
O Hospital Estela Maris, ele é um hospital importante, é um hospital de referência, é um hospital que há anos vem ajudando a população da cidade de Guarulhos, não só de Guarulhos, mas como o seu entorno. Então, senhor presidente, eu peço aqui realmente a aprovação para que esse projeto seja o mais rápido possível repassado essa verba, porque o Hospital Estela Maris está na UTI. Eu tenho certeza que esse valor, para quem não sabe, ele não vai ser de uma vez, ele vai ser pago em parcelas, onde o Hospital Estela Maris vai conseguir sobreviver. Então, senhor presidente, deixo aqui o meu agradecimento e tenho certeza que os vereadores vão estar favoráveis. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, tendo em vista que o presente projeto trata de matéria orçamentária, deverá seguir o risco estipulado pelo artigo 259 do Regimento Interno, que disciplina a votação primeiramente do projeto e em seguida a votação das alterações seguindo a ordem de apresentação. Em votação, o projeto solicita aos senhores vereadores que se dirijam aos terminais para o registro do voto eletrônico. Vereador Samuel Vasconcelos vota não. Vereador Pastor Anistaldo vota não. Vereador João Barbosa vota não. Pela ordem, vereador. Não. Vereador Alexandre Dentista vota não. Senhor presidente, retificando o meu voto para não. Vereador Laércio Sandes vota não. Vereador Ramos da Padaria vota não. Vereador Eduardo Barreto vota não. Vereador Mato Grosso vota não. Encerrada a votação, rejeitado o projeto, ficando, portanto, prejudicada a apreciação da emenda modificativa número 1. Em votação, o substitutivo número 1 solicita aos senhores vereadores que se dirijam aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Luiz Mato Grosso vota sim, vereador Novinho Brasil, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Jesus, vereador Toninho da Farmácia, vereador Aveninha Souza. Qual que é esse aí, meu? 26. 26. Encerrada a votação, aprovado. Em votação, emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que se dirijam aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Samuel Vasconcelos vota sim.
vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Pezão, vereador Daniel Soares, vereador Gileno, vereador Gucci, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Jesus, vereador Romildo Santos, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovada. Em votação, a emenda aditiva número 1. Solicita aos senhores vereadores que se dirijam aos terminais para o voto eletrônico. Vereador Geraldo Celestino, vereador Americano, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Pezão, vereador Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Gilvan Paz, vereador Gucci, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, aprovada. Encaminhe-se o projeto à ordem do dia da próxima sessão. Devolvo à presidência, presidente Eduardo Soutor. O item informa que o item 27 foi retirado. O item 28 ao seu secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4688/2014. Dispõe sobre alteração da lei 4645/94. Oficiais de justiça isentos do pagamento da tarifa de Zona Azul. Autora, Prefeitura. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Solicita aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Assim. 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 Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Dr. Laércio Sandes, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Cláudio Pezão, vereador Daniel Soares, vereadora Dona Maria, vereador Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Gucci, vereador Pastor João Barbosa, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador Pastor Anistaldo, vereador Professor Jesus, vereador Rômulo Ornelas, vereador Professor Samuel, vereador Romildo Santos, vereador Toninho Magalhães. Vereador Samuel Vasconcelos vota sim. Vereador Samuel Vasconcelos vota sim. Vereador Edmilson Americano. Vereador Pastor João Barbosa. Vota sim, Pastor João Barbosa. Gente, essa emenda só corrige uma palavra.
só corrige uma palavra, uma correção. A emenda só corrige uma palavra, uma correção de uma palavra. Vereador Edmilson Americano. Vereador Seminaldo retifica o voto de sim para não? Ué? Sim para não? Ué? Bom, rejeitado. 19. Então, encerrado o processo, rejeitada a emenda. Encerrada a votação, rejeitada a emenda, arquive-se. Em votação o projeto. Solicito aos seus vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, para encaminhar a votação. Com a palavra. Presidente, apenas um comentário. Acho que todos são iguais perante a lei, não é isso? Obrigado, presidente. Pela hora, presidente. Caminhar também bem rapidamente. Com a palavra. Na verdade, esse projeto de lei, o vereador Eduardo Barreto me antecedeu e falou talvez em 10 segundos. E aí eu vejo aqui meu companheiro de profissão também, Dr. Laércio Sandes. E aí a Ordem dos Advogados de Guarulhos, por exemplo, já pleiteou algo parecido, que os advogados, quando tivessem atividade nos fóruns também, tivessem a isenção da Zona Azul. E aí, quando você está na justiça, quando existe poder, você está lá, tem juiz, tem promotor, você tem oficial de justiça, você tem um advogado. Quando você cria uma diferenciação para o oficial de justiça, você tem que tentar justificar a razão disso, né? O munícipe, o contribuinte, ele já paga uma diligência no processo para o oficial de justiça poder cumprir o mandado dele. Então, a gente já paga essa taxa. E além de pagar a taxa da diligência, agora a gente vai ter que dar a Zona Azul. A próxima é pagar o lanche, né? Então, eu me colocarei contrário. Com a palavra. Para caminhar a votação, com a palavra o vereador Dr. Laércio Santos. Caros colegas, público presente, em respeito à posição do colega, e é até louvável a discussão, eu sou favorável ao projeto. Eu acho que ele é relevante ao interesse da população, porque facilita o trabalho do oficial de justiça enquanto defende ou procura harmonizar a justiça. Eu creio que as demais classes também podem pleitear. Eu acho que a gente não pode partir pela exclusão. Então, eu acho que o projeto ele é relevante, até porque os oficiais de justiça, eles recebem de fato diligência, os da justiça estadual. Os demais braços do Poder Judiciário não recebem. Então, particularmente, eu acho que isso facilitaria o trabalho dos oficiais, principalmente na região central. Então, eu encaminho favorável ao projeto em questão, porque eu acho relevante. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para encaminhar a votação. A palavra. Eu ouvi atentamente os novos vereadores aqui, mas eu acho muito complicado, porque nós fizemos aqui um projeto de lei onde a gente tentava isentar, vereador Marcelo Seminal, também as pessoas aposentadas, as pessoas idosas, né, as pessoas com deficiência física. E nós não conseguimos aprovar esse projeto. É muito engraçado. A prefeitura fala que não tem recurso, que tem que deixar o recurso, senão outra pessoa vai pagar. Aí vai lá e me coloca um projeto desse, para facilitar lá a vida de alguns que já estão recebendo. E aí esquece, né, das pessoas mais idosas, dos deficientes físicos que necessitam, né, para ir na porta no hospital, para, né, fazer o seu atendimento, que é tão necessário. E o oficial de justiça, como foi colocado pelo nobre vereador Marcelo Seminaldo, já estão recebendo ali os seus honorários, as suas diligências.
Então, gente, eu acho que a gente tem que ter um pouco, tem que ter coerência. Não é porque um projeto é um projeto que seja do governo, tá certo que a gente tem que aprovar o projeto. O projeto é um projeto ruim, é um projeto que daqui a pouco os médicos vão querer, os advogados, os empresários, os farmacêuticos. Então eu acho que ainda tem um tempinho ainda para o vereador. Eu vou discutir o tanto, todo mundo discutiu aqui o tanto que quis. Eu vou discutir os 5 minutos que é necessário. Então, nós temos que todos agora. nós temos que ter coerência naquilo que a gente trata aqui nessa casa. E votar um projeto desse, viu, vereador Guti? Vereador Guti, não é ter coerência nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter, os vereadores aqui tem que... Já foram feitos outros projetos de vários outros vereadores aqui e que também não foi aprovado, porque ia perder receita, né? Então, eu acredito que a gente deva rejeitar esse projeto, que é um projeto ruim e de pouca relevância para o município da nossa cidade e para a cidade de Guarulhos. É só isso. Solicito aos senhores vereadores que dizem terminais para voto eletrônico. Legal. Isso. Acho que é bem bom, né? Encerrar a votação. Rejeitado. Arquive-se. Item 29, senhor secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4689/2014. Dispõe sobre a desafetação e autorização para alienação de área pública situada na Avenida 7 de Setembro, bairro de Vila Galvão, mediante concorrência pública. Autora, Prefeitura. Há um requerimento sobre a mesa, pedindo dispensa do parecer da Comissão de Constituição e Justiça em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Maurício Brinquinho, vereador Romildo Santos. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Encerrada a votação, aprovado o requerimento. Em discussão, o projeto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores para dirigir os terminais para o voto eletrônico.
vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereador Heleno Metalúrgico, vereador Cláudio Pezão, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Gileno, vereador Givan Passos, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Novinho Brasil, vereador Professor Jesus, vereador Romildo Santos, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 30. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4783/2014, da nova redação ao artigo 5º, letra A, da lei 6.333/2007, que dispõe sobre o programa de aperfeiçoamento profissional em saúde e revoga a lei 6.639/2010. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizaram os terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Givan Passos, vereador Guti, vereador Professor Jesus, vereador Professor Samuel Vasconcelos, vereador Romildo Santos. Vereador Geraldo Celestino vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 31. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4784/2014, da nova redação ao caput do artigo 2º, revoga os seus incisos 1 e 2 da lei 7.189/2013, Programa Mais Médicos. Autora, Prefeitura. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Guti. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, vereador Givan Passos, vereador Guti, vereador Romildo Santos, vereador Toninho Magalhães. Olha no espelho que você responderá. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Item 32. É simples. Primeira discussão e votação do projeto de lei 4785/2014. Dispõe sobre criação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração destinados ao exercício de atribuições de assessoramento no âmbito da administração pública direta do município de Guarulhos e da providências correlatas. Autora, Prefeitura. Em discussão, o projeto e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, o substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico.
vereador Edmilson Americano, vereador Gileno, vereador Gilvan Passos, vereador Guti, vereador Laércio Pereira, vereadora professora Marisa de Sá, vereador Romildo Santos. Encerrada a votação, aprovado para a hora do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial. Item... Suspendo os trabalhos por 5 minutos. Reaberto os trabalhos, informe que o item 33 foi pedido de vista pelo vereador Guti. Não havendo mais matéria, dou por encerrada a presente sessão.